Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal, o Casando o Verbo. Nesta semana nós vamos começar os vídeos de uma maneira um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz. Eu quero trazer algumas matérias que vocês me enviaram lá para o e-mail sugira-uma-pauta@gmail.com. Inclusive agradeço quem continua enviando as matérias para lá, né? Porque tem várias situações aqui que chegaram a me indignar. A primeira delas é esta aqui. Eu não sei se vocês já viram, mas depois que vocês verem, vocês vão ficar indignados. A Polícia Civil identificou o motorista que impediu passagem de ambulância do SAMU em Minas Gerais. Um homem de 29 anos será ouvido na investigação que foi aberta pela delegacia. Simplesmente o que aconteceu é que o homem que estava nesse veículo, um homem de 29 anos, fechava a passagem da ambulância. Você vê que ele deixou outro carro passar, mas ele não deixava a ambulância passar. Ela ia para um lado, ia para o outro, a sirene ligada, as luzes de emergência ligadas, então não tem como ele dizer que não sabia, até porque ele mostrou o dedo ali, eu não sei se vocês perceberam. Não tem como ele dizer que não sabia que havia uma ambulância pelo lado de trás. Eu acho, porque se eu fosse o motorista desse veículo, da ambulância, eu com certeza teria abalroado esse veículo na traseira e iria passar adiante. E depois eu ainda iria lá na casa dele para ver se ele queria cobrar essa conta. Isso que eu teria feito, né? Eu não estou dizendo que ninguém deveria fazer isso aí, tá? Porque só de ver isso, o sangue já me ferve. Imagine o seu pai, a sua mãe, sei lá, alguém que você gosta, preso numa ambulância. Tinha uma senhora de 91 anos, desculpa, ela veio a óbito, inclusive, tá? E não podendo passar porque o sujeito não deixava passar. E aí agora já foi identificado, eles já sabem quem ele é, vão chamar na polícia. Não sei qual o enquadramento que eles vão dar para ele, tem uma penalidade de R$ 293 e mais o enquadramento como crime. Eu penso que ele teria que ser enquadrado como tentativa de homicídio, tá? Porque é presumível que dentro de uma ambulância que está com a sirene ligada, há uma pessoa com risco de vida, né? Então, quando alguém fecha propositalmente, porque às vezes a pessoa não tem como fazer, ela está em cima de uma ponte, está em algum lugar que impossibilita, né, que a ambulância passe, sei lá, né? Quando não é de propósito, mas quando é de propósito, na minha opinião, há uma tentativa de tirar uma vida. Não há outra maneira de você ver isso. Então eu vou acompanhar esse caso, as pessoas que enviaram aí, porque foram algumas pessoas que enviaram essa matéria para mim lá no sugira-uma-pauta@gmail.com, se puderem me atualizar a respeito desse caso, porque essas coisas acabam indo longe, a gente vai trazendo aqui as informações para vocês, tá bom? Agora, uma outra situação, né? Nós comentamos na última sexta-feira a respeito do mistério, né? Já é o terceiro vídeo que a gente comenta, sobre o mistério do desaparecimento de cientistas, né, nos Estados Unidos. Agora, o FBI começa então uma investigação e inclui um físico português nessa investigação. Coincidentemente ou não, também existem 9 cientistas chineses que supostamente estariam estudando o mesmo tipo de fenômeno OVNI e lidando com essas tecnologias espaciais. E não são ufólogos, tá, pessoas? São cientistas da NASA, são pessoas conectadas com esse tipo de estudo, que a gente sabe, nós que estudamos de verdade esse assunto, a gente sabe que não é nada disso que eles estão falando, o motivo dos estudos deles é completamente outro, mas de qualquer maneira é um estudo muito sério, não é brincadeira o que eles estão fazendo. E aí, agora, estão conectando esse caso, né, ao possível desaparecimento, ou melhor, possível retirada de vida de um cientista de Portugal. Então a coisa vai se complicando e se tornando internacional. Não sei se há conexão com esses supostos desaparecimentos de chineses também, mas é como diz a matéria aqui, isso é sinistro, é bizarro também, né, pessoal? É algo muito curioso. O que está acontecendo, afinal de contas, envolvendo essa temática? Isso não é uma coisa pequena, vocês podem ter certeza disso. Enquanto isso, pessoal, vamos falar agora um pouco de algumas situações mais corriqueiras, né? Muitos de nós ainda são jovens, dos que estão assistindo,
outros já estão numa idade mais madura e alguns já estão perto de se aposentar ou até já se aposentaram, né? Os mais jovens pensam que o tempo nunca vai passar. Eles pensam, não, está muito longe, depois eu me preocupo com isso. E aí o tempo vai passando e quando vê a pessoa já está com 40, com 50 e quando vê bateu 60 anos. É muito rápido, pessoal. E aí o que diz essa matéria? Isso é uma matéria da Fortune, né? Uma matéria de um site norte-americano, de que apesar de estarem perto de 60 anos, quase 4 em cada 10 americanos que se aproximam do fim de suas carreiras sequer possuem uma conta de aposentadoria. 40%, pessoal, não fez qualquer tipo de reserva para aposentadoria, sabendo que os Estados Unidos é um país com a economia muito pujante, mas ela está desacelerando, né? Pelo menos temporariamente. Eu acho que se as coisas continuarem como estão, né, pelo que eu estou vendo, daqui a pouco ela vai dar uma grande acelerada de novo. Posso estar enganado, mas isso é uma outra história também. Agora, o fato é que, chegando por perto dos 65 anos, que é uma idade que uma boa parte das pessoas está se aposentando hoje, eles não têm qualquer tipo de reserva. E eu vejo coisas semelhantes acontecendo aqui no Brasil. Aqui, o custo de vida é menor, mas muitas pessoas acabam dependendo exclusivamente do aposento de um salário mínimo, da CLT, né? E depois acabam passando por dificuldades. Realmente, a humanidade está passando por um pesadelo. A humanidade, de uma maneira geral, está empobrecendo. Embora a economia esteja acelerando em alguns países, esteja mais pujante, ela está se concentrando na mão de poucas pessoas. Aquele período da pandemia do Covid-19 foi o período de maior concentração de renda da história da humanidade desde o reinício da história. Nunca houve tanto empobrecimento da classe média quanto naquele período no mundo inteiro, com as fortunas indo parar nas mãos de menos gente. Então, muita gente da classe média está indo para a pobreza e muitas pessoas mais pobres estão indo para a miséria e dependendo de bolsas de governos. O Brasil vai ser utilizado como um modelo, né, de Bolsa Família para ser implantado no mundo inteiro. O Elon Musk vem com essa história aí de renda máxima universal, né, para enganar os iludidos, porque no final das contas o que eles estão fazendo é empobrecer as pessoas. Veja, as pessoas da classe média geralmente pegam aviões, vez ou outra, para passear, né, para fazer um turismo. Classe média alta, as pessoas mais pobres dificilmente viajam a passeio, né? Mas agora até esse prazer das pessoas está sendo dificultado com a alta no preço dos combustíveis de aviação. Foram altas realmente fora do normal, né? Altas de 50%, de mais do que isso, de um dia para o outro. Então a classe média está sendo exterminada, né? O que está acontecendo é que eles estão criando um fosso entre a classe muito rica e aqueles demais, né? Que vão se tornando então cada vez mais uma grande massa de pessoas empobrecidas. É igual como eu falava quando a gente interpretou a simbologia daquele filme O Poço. Quem não assistiu o filme O Poço, principalmente o primeiro. O segundo também trouxe algumas coisas interessantes, mas o primeiro foi quase que preditivo, quase que profético. Eu dizia na época o seguinte, olha pessoal, porque era bem na época da pandemia, né? Olhem para o filme O Poço e vocês vão ver o que esses fechamentos, esses lockdowns vão produzir na economia, eu dizia na época. Nós víamos no filme O Poço que ele era composto de 333 andares, era uma metáfora para as classes sociais, né, as 333 classes sociais da humanidade. Então, os muito ricos ficavam em cima e os que vinham até a perecer por fome estavam nos andares inferiores. Então, em um determinado momento do filme, um homem que se coloca como uma espécie de messias com um auxiliar, ele começa a descer pelo poço e fazer justiça com as próprias mãos, numa espécie de encarnação do papel de um anticristo, na minha visão, né? Ele vai fazer justiça na porrada e tira a vida de pessoas e tal. E aí ele faz isso como uma maneira de tentar equilibrar as riquezas do mundo. O que acontece é que
as pessoas não perceberam que ele desce do 6º andar para baixo. Ou seja, do 7º andar para baixo, se eu não me engano. Agora eu não lembro se era o 6º ou o 7º. Acontece que as pessoas dos andares superiores não foram afetadas pela redistribuição de riqueza. E é o que está acontecendo hoje. Os muito ricos estão forçando esse empobrecimento geral, onde eles vão criar uma renda básica universal para todos, essa é a ideia, empobrecendo todas as classes inferiores à classe 7 ou 6 para baixo até a 300ª, 33ª. É isso que está sendo feito. Eles declararam isso abertamente na época, você não terá nada e será feliz, né? Agora eu quero ver ser feliz, porque na verdade o que eles querem é que você não tenha nada. E não pensem, os mais pobres, que eles querem justiça para os mais pobres, não. Porque vocês acham que são essas mesmas pessoas que sempre promoveram a política de eliminar os filhos no próprio ventre da mãe? Porque eles não querem que pessoas pobres nasçam. Essa é a verdade. Eles estão conseguindo empobrecer as pessoas. Porque eles também não precisam mais das pessoas, né? Vejam, a maratona de robôs humanoides em Pequim mostrou o que vem para o nosso futuro. Como a própria matéria diz aqui, foi um salto tecnológico impressionante o que se viu nessa corrida, nessa maratona. Eu não sei se vocês viram o vídeo, senão eu recomendo que procurem. Robôs chineses superaram recordes humanos e acenderam o alerta para o futuro do mercado de trabalho. Então eles não estão preocupados que as pessoas vão empobrecer. Na verdade, eles estão acelerando esse processo doloroso, descendo as pessoas para a pobreza na marretada, o mais rápido possível, porque eles querem implantar esse sistema em que os humanoides, os ciborgues até, por que não? Porque vai ser isso no final, porque eles já estão insinuando que as pessoas têm que se mesclar com a máquina, porque uma coisa é um robô, o robô é puramente máquina, e o ciborgue é uma mistura de máquina com homem. Então, por que eles vão preservar o bem-estar das pessoas? Eles querem para eles, tudo para eles. E o resto, eles querem criar um bando de escravos, ciborgues e robôs. E eles estão já com isso aqui. Vejam, quem não viu, veja essa maratona aqui. Num desenvolvimento muito adiantado. Na minha opinião, tá, pessoal? Eles já têm isso aqui muito mais adiantado do que eles estão mostrando. Mas eles têm que colocar isso a público para as pessoas irem se acostumando aos poucos com aquilo que eles já têm de tecnologia lá atrás, há muitos anos atrás, já prontinho. Essa é a minha opinião. Enquanto isso, né, sabendo que as pessoas vão se revoltar em algum momento, eles vão fazendo o quê? Eles vão preparando a Digital ID, a identidade digital no mundo inteiro, e reconhecimento facial no mundo inteiro. Porque se você se revoltar, você vai ser simplesmente cortado do sistema. Você não vai poder mais comprar e nem vender, porque a sua marquinha digital, né, o seu ID digital, vai ser desconectado num clique só. Não vai acontecer já. Poxa, será que alguém ainda acredita que não vai acontecer, sendo que nós vimos tudo o que aconteceu aqui no Brasil, quando as autoridades começaram a cortar acesso a recursos, etc., de algumas pessoas? É muito e totalmente factível que se faça isso. Então, em algum momento, isso aí vai acontecer, porque vai ter uma revolta muito grande quando essa massa de pessoas ignorantes começar a entender o que a gente está falando aqui há muitos anos, e as pessoas não estão dando bola, estão deixando a coisa acontecer, enquanto continuam cegamente atrás de políticos. Porque eu sou um político cristão, conservador, libertário. Pinóia, são nada. Vocês estão simplesmente corroborando com esse mesmo sistema que está implantando esse monte de leis. Um ou outro no meio faz uma coisinha aqui, outra ali, porque sabem que pessoas como eu estão reclamando, mas a grande preocupação de vocês é se manter no poder, porque vocês não querem fazer parte do 7º andar para baixo, né? Vocês acham, mas não vão ficar, mas vocês acham que vão ficar do 7º andar para cima. Ilusão de vocês também, tá? Enquanto isso, como usar o novo sistema de check-in digital que passou a ser obrigatório para hotéis e pousadas? É isso aí, pessoal. Agora você vai para uma ficha nacional de registros de hóspedes digital. Começou agora em abril isso aqui. O sistema vem sendo adotado gradativamente desde novembro de 2025
permitindo que o viajante faça o check-in digitalmente antes de chegar ao estabelecimento. O documento já era obrigatório, mas antes era preenchido em papel. Com a mudança, os hóspedes poderão adiantar o processo com o pré-check-in digital e evitar filas. Então você vai usar o GovBR. Ah, Joyce, mas o que muda? Isso aí já existia, antes era no papel. O que muda é que agora o controle vai ser em tempo real. Então antes você chegava lá no hotel, preenchia um documento, o hoteleiro tinha que cadastrar isso aí e mandar para o governo, até que isso aí chegasse online, você já não estava mais no hotel muitas vezes, né? Agora não, você chegou, fez o check-in, eles imediatamente já sabem onde você está. Então se você for um desses proscritos aqui e por acaso conseguir escapar de um reconhecimento facial, e eu não estou falando de pessoas criminosas, estou falando de um futuro hipotético, vou ter que dizer que é hipotético, né? Mas um futuro hipotético onde o mundo inteiro estiver sob uma densa e quase inescapável ditadura, onde as pessoas vão ter de se submeter a um governo central e elas eventualmente acharem que não querem fazer isso e conseguirem, por um acaso, escapar do reconhecimento facial, elas não vão ter pousada em lugar nenhum. Primeiro porque nem vão ter acesso a identificador digital nenhum, mas se tiverem, né, e quiserem se hospedar em algum lugar, vão ter que, inclusive, identificar qualquer tipo de acompanhante, porque é a regra, tá? Ninguém pode se identificar sem identificar os acompanhantes. Então, automaticamente, eles vão saber, no mesmo instante, quem está com quem e aonde. E para finalizar com chave de M, né? Para fechar com chave de M aqui, o rei não visitará os irmãos da sobrevivente do Epstein, a Virginia Giuffre, né, que foi sobrevivente por um tempo, mas que mais uma vez, né, misteriosamente, acabou vindo a óbito, né, uma denunciante, inclusive, né, que estava denunciando os abusos que ela e tantas outras sofreram. Graças a ela, a coragem dela, muita coisa veio à tona, que isso aí, né, pessoal, eu não sei se vocês sabem, já estava sendo denunciado por algumas pessoas, segundo constam em estudos paralelos que a gente faz, agora é verdade, não é? Segundo, inclusive, se viu em alguns e-mails aí vazados, já há décadas, né, que se denuncia esse esquema. Só que, sabe, essa coisa é tão antiga na história da humanidade, né? Vai passando de um grupo amaldiçoado para o outro. Na verdade, sempre o mesmo grupo, né? Mas de geração em geração seria a melhor expressão para utilizar. Que eles já estão sempre bem postos, né, em cargos de importância para impedir que algum tipo de investigação chegue a eles. E aí, raramente, coisas como essa questão aí do vazamento do Epstein vem à tona. E quando vem, logo é abafado. E aí as pessoas me perguntam por que é que eu tenho tido uma posição de asco por políticos, né? Seja de qualquer tipo de espectro que seja. E acho que eu tenho desenvolvido um pouco mais de asco ultimamente por aqueles que se fingem de ovelhas, né? Porque eu acho que o lobo fica fácil de você identificar, né? Quando você olha para os dentes e para o seu olho vermelho, né? Você identifica bem o lobo. Agora, quando ele vem em pele de cordeiro, dá ainda mais asco, ainda mais quando você vê as ovelhas inocentemente indo parar dentro da boca deles. Pessoal, esse era para ser um início tranquilo da semana, tá bom? Imagine o que vem depois. Nosso canal está com alguns probleminhas, vocês têm visto aí nas últimas semanas, não está sendo o melhor, não está tendo a melhor recepção possível, né? Normalmente a gente tem tido algumas dificuldades de alcançar vocês. Eu costumo dizer que é um dos canais aí que está há mais tempo no Shadowban do YouTube Brasil. Mas eu acho que com a ajuda de vocês aí, talvez a gente continue recebendo a audiência, mas só daqueles que procuram, porque senão simplesmente vocês não repentinamente, aliás, podem ser desinscritos e não receber mais nenhum tipo de notificação, tá bom? Enfim, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.